Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco mais uma vez para darmos continuidade à leitura espírita comentada do livro A Caminho da Luz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e que esta seja uma semana próspera para todos nós. Hoje nós estudaremos, leremos o capítulo 10 do livro citado, que é motivo das nossas atenções, A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier. E o tema de hoje é bastante sugestivo, que é nós falarmos sobre a Grécia e a missão de Sócrates, um dos precursores das ideias cristãs e do próprio Espiritismo, conforme veremos no decorrer da leitura e dos textos que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução. Mas antes de nós vermos isso, eu quero também dar o meu boa noite, nossos votos de paz, de felicidade, de alegria para todos os companheiros que nos acompanham pelo canal do Roteiro Espírita, assim como também os amigos que nos acompanham pelo canal da TV7. E para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, sintam-se também abraçados virtualmente por todos nós aqui da equipe Roteiro Espírita TV7. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação pessoal quando estamos juntos, reunidos, mesmo que virtualmente, para esses momentos de aprendizados que somente a doutrina espírita é capaz de nos proporcionar. Não que as outras não façam, mas com a doutrina espírita a gente tem uma dimensão um pouquinho maior, particularmente acredito nisso, no que se refere a uma proposta autoiluminativa. Mas seja como for, sinta-se todos abraçados virtualmente. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa leitura da mensagem, a nossa prece, e logo depois nós iniciaremos, tá bom? Vou colocar a música, mas eu prometo que eu não vou me esquecer dela depois da oração. Vou trocar aqui a telinha para que a gente possa, então, começar com o trabalho e a mensagem. Ok? Então vamos lá. A mensagem de hoje, bastante sugestiva, ela nos convida a pensarmos sobre a felicidade. E o texto do livro Mensagens para a Vida Diária, de autoria de Ubiratã Soares de Amorim, é um livro de autoajuda em que ele vai nos falar sobre conhecendo a felicidade. E ele nos diz: será possível conseguir a paz interior e ser feliz para sempre? Uma pergunta interessante. As pessoas acham que isso se resume em riqueza, dinheiro, saúde e fama. Mas a felicidade é nossa, independe de coisas materiais. Depende de nós mesmos. Viver é uma arte onde, para encontrar a paz, precisamos educar a mente, equilibrar as emoções para assim governar o corpo. Ao longo da existência, nos contagiamos de vícios e males nas relações desastrosas. Porém, se não podemos mudar a história do passado, podemos fazer um final feliz para as nossas vidas, qual nos aconselha Chico Xavier em uma de suas mensagens. Sendo assim, vamos pensar nela, na felicidade, na perspectiva que a doutrina espírita nos traz, nos apresenta, a partir dos ensinos de Jesus, ao nos dizer que a felicidade não se encontra fora, mas dentro de cada um de nós. Sendo assim, Senhor Jesus, abençoa os nossos propósitos, dando-nos felicidade, paz e equilíbrio para conduzirmos as nossas vidas, as nossas provas com harmonia interior. Abençoa a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, desejosos de aprender e dar continuidade a esse processo de autodescobrimento de nós mesmos.
Abençoa assim os companheiros presentes na live, seja pelo canal Roteiro Espírita ou TV7, seja ainda aqueles que virão mais tarde, em outros horários, em outros dias, e igualmente aqueles que nunca virão a esse programa. Que Deus os encontre, que Deus nos abençoe, nos envolvendo a todos em bênçãos de luz e de paz. Extensivo também para aqueles que estão em processos de dor, de sofrimento, nos hospitais, nas penitenciárias, nas casas de reclusão, nos manicômios judiciários, nas ruas, debaixo das pontes, dos viadutos, das marquises, nas praças públicas, ou ainda aqueles nossos irmãos desaventurados, que um dia fomos nós, que estão pelas ruas promovendo a violência social, matando, roubando, estuprando, assassinando, cometendo uma série de irregularidades em que a consciência, mais cedo ou mais tarde, despertará para o cumprimento do dever e do ressarcimento dos seus equívocos, como hoje fazemos por nossa vez. Sendo assim, abençoa-nos todos, dando-nos uma noite de paz, de harmonia, uma semana de trabalhos no bem. E assim, damos por iniciado o nosso encontro de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, e muita paz. Para todos, votos de muita paz e o nosso boa noite a todos, a todas, a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa noite do dia 6 de 2 de 2023, esta segunda-feira, em que nós estamos aqui juntos, buscando o estudo, a reflexão, o aprendizado desse livro maravilhoso que é O Caminho da Luz. A Caminho da Luz, na verdade, em que nós estamos na leitura comentada. É um programa que a gente está chamando de piloto, e se tudo der certo, nós haveremos de ampliá-lo para que se torne um coletivo de leitura comentada aqui no canal Roteiro Espírita, em outros horários, em outros dias também da semana. Ok? Deixa eu botar aqui o bannerzinho para que vocês acompanhem, e eu vou puxar aqui a tela. Deixa eu tirar a deixa eu tirar aqui a música, tirei, beleza. E agora deixa eu puxar aqui o nosso texto, ok? Mas antes eu vou trocar aqui para não ficar. Pronto, eu vou colocar aqui. Agora sim, agora sim, agora sim. Vou trazer então o texto. Vou tirar o banner para não ficar muito misturado. Ok, eu acho que eu já fiz todas as adaptações, as mudanças, já? Eu acho que sim. Façam seus comentários, suas proposições, suas contribuições para enriquecer o nosso estudo de hoje, ok? Então, como dissemos, estamos no capítulo 10 do livro A Caminho da Luz, em que o autor espiritual Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, vai intitulá-lo como sendo a Grécia e a missão de Sócrates. Nesse ponto, deixa eu trazer aqui uma fala que eu acho que é pertinente, que nesse sábado agora, esse último, no nosso evangelho, aqui pelo canal Roteiro Espírita, que sempre acontece aos sábados, às 8 horas da manhã, nós lemos na primeira parte da introdução, né, no ponto 4 da introdução, capítulo 1, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente esse tema que diz respeito a Sócrates, que é Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã
e do Espiritismo. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito de Sócrates, é bom que vocês leiam esse material, tem uma descrição a respeito de Sócrates, quem foi Platão, como é que eles viveram, quais são as suas ideias. Eu não vou nem falar aqui, porque senão vai se tornar repetitivo. Mas eu quero que vocês vejam lá esse material para que vocês possam conhecer também o nosso trabalho no sábado. Foi essa última live. Entra lá no canal Roteiro Espírita, se ainda não fez, se inscreve e vê lá na playlist o estudo das passagens evangélicas. Está lá essa playlist e vocês pegam então do dia agora, me parece que foi dia 3 ou dia 4, que agora eu não me recordo. É dia 4, foi no sábado. Dito isso, a gente vai seguir então aqui com o texto. Emmanuel começa dizendo, nesse primeiro tópico, ao tratar sobre nas vésperas da maioridade terrestre. E aqui merece um rápido adendo para dizer que até aqui, capítulo 9, foi todo um processo constitutivo pelas mãos augustas do nosso Senhor Jesus Cristo para chegar a essa maioridade terrestre. Vejamos o que é que ele nos diz a respeito disso. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosas cortes de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, de modo definitivo, essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo encheram-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que o que? Ah, tá. Que é que eu passei correndo. Que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do mundo físico exigir as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa um roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por esta razão, diz Emmanuel, que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Olha como esse tema, essa fala de Emmanuel, ela é extremamente oportuna para que, e até historicamente, compreendamos o processo da evolução sociocultural da Terra, em que, diz Emmanuel, nos 500 anos antes do advento do Cristo entre nós, precederam exatamente esses pensadores, esses estudiosos, esses filósofos, esses políticos em várias áreas do pensamento humano para, para estimular a concepção, o entendimento a respeito daquele que viria mais tarde em torno da mensagem maior e da implantação da maioridade espiritual na Terra. E como já vimos alhures, muitas vezes, Emmanuel vai se referir a algo que merece, mais uma vez, esse destaque, nesse penúltimo parágrafo.
Assim como a organização do homem físico exigiria as mais amplas experiências da natureza antes da sua fixação definitiva, conforme vimos pelos nossos ancestrais que vieram da capela, e que nesse ponto, através das multifárias reencarnações, eles já conseguiram se desenvolver, se adaptarem ao globo e trazerem, através de suas implantações, as muitas contribuições de desenvolvimento em todas as áreas humanas, dentro daquelas possíveis para a época. Emmanuel diz, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, como hoje o é, ainda que também em processo de maturação e de qualificação, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. E esse é um ponto importante para nós pensarmos. Por isso que dentre eles, o Sócrates, o Platão e tantos outros que permeiam a história da humanidade terrestre. Mas especificamente repetimos, para aqueles que não ouviram, na nossa última live, no nosso último evangelho de sábado, agora, dia 4, nós falamos sobre ele, tanto do Sócrates quanto do Platão, como sendo precursores do pensamento cristão e do espiritismo. E lá nós discorremos a respeito da personalidade de cada um deles, dos seus feitos, das suas contribuições, e da correlação do pensamento socrático com a mensagem do Cristo e, igualmente, por extensão, do Espiritismo. Fica aí a dica para que você que não assistiu, assista, ok? Próximo tópico. Atenas e Esparta. Aquelas duas cidades famosas da Grécia. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias, como inovações ultramodernas, foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Tome, viu? Bem pouco. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia antiga. Qual se hoje nós estivéssemos vivendo e convivendo de uma forma não tanto suprema, quais aqueles dias de ontem, nessas duas cidades historicamente famosas? Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais? E esse atual é de 1936. Imagine esses atuais de 2023. Em particular, no que se refere à Rússia, à China, a muitos países do Emirados Árabes, quando não do próprio Brasil. Será que sim? Será que não? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cesseando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento,
decretou medidas de isolamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando, muitas vezes, o regime do roubo e da delação, em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por esta razão, continuou o espírito, Esparta passou à história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Rapidamente, um adendo para que a gente pense que esses são espíritos desta época que ainda hoje convivem conosco na atual modernidade, tecnologicamente constituída, aparelhada do ponto de vista dos exércitos, das armas de fogo e tantas outras tecnologias de destruição em massa que muito se assemelham àqueles dias de outrora, mas que, na verdade, é o ranço, o psiquismo destruidor que ainda alimentam essas almas e que provavelmente, certamente, sem querer fazer nenhum tipo de avaliação, de julgamento ou condenação, porque nós fazemos parte ainda desse grupo, serão aqueles rebanhados para mundos que estarão iniciando e que seremos chamados a colaborar, por nossa vez, em favor do progresso daqueles que serão, como nós, um dia, os capelinos de ontem, ou os povos primatas, os aborígenes, né, de ontem. Mas seguindo, Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade. Sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que, como Solon, eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas e da violência. Em verdade, estamos engateando para sairmos de Esparta para Atenas. E isso vai requerer de nós todo o esforço, toda uma mobilização, toda uma ação conjunta daqueles que se dizem homens e mulheres de bem. Aqueles que se dizem a favor e partidário do verdadeiro sentimento da democracia. Haja visto que vimos recentemente, e em algum outro momento já comentamos aqui, sem nenhuma apologia política, mas que os refratários, os imperdinidos no mal ou contrários do ponto de vista partidário político à democracia fizeram ao nosso próprio país, que ainda hoje, um mês depois quase, vivencia ainda os tormentos dessa instabilidade no que se refere à democracia, que é a forma mais difícil de se conviver coletivamente, mas que é a mais saudável e é a que nos traz maior grau de liberdade. Para isso é preciso do exercício daquela
proposição trazida pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, ao tratar da moral, que é consubstanciada às ideias ao pensamento do Cristo, porque, em síntese, liberdade pressupõe fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, e não fazer a esse outro aquilo que não gostaria que o outro lhe fizesse. E entendendo que a minha liberdade termina quando começa a do outro. Viver política socialmente na democracia é um desafio de todos os dias. E nós estamos no exercício desse aprendizado. Mas reparem que 500 anos antes do Cristo já existiam possibilidades de se viver, de se cultuar democracia. Mas nós escolhemos Esparta, ainda hoje. Qual fizemos à época de Jesus, escolhemos Barrabás. Enquanto Jesus era a simbologia de Esparta, da democracia, da liberdade, do respeito, da união e por aí vai. Experiências necessárias. Oh! É o tópico menor até então. 2 parágrafozinhos. Olha o que ele nos diz. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto. Vou até repetir. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos propósitos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. É ou não é verdade? É ou não é o que acontece ainda hoje entre nós? Isso é algo que precisamos maturar. E em especial no que se refere aos ditos cristãos, aos ditos religiosos de todas as denominações religiosas ou espiritualistas. Porque não basta se autoconfigurar como homem ou mulher de bem, se na praticidade, no exemplo, a mensagem do Evangelho de Jesus não esteja posta, não esteja à frente. Me parece que foi aqui na sexta-feira que nós trouxemos essa fala que, salvo engano, é de Madre Teresa de Calcutá. Não me recordo agora o autor, mas também não importa. Mas alguém já dissera que seja, acho que foi o próprio Emmanuel, agora me veio aqui a imagem, que seja o teu exemplo, o teu próprio advogado. É nisso que a gente precisa pensar. Que a tua conduta, que o seu exemplo, que o seu estar com o outro possa advogar por si só, por você mesmo, sempre que necessário. Sempre que é acusado, percebe? Como fizera Jesus, como fizera Francisco Cândido Xavier, porque a mãe de Chico, o espírito que lhe fora sua mãe, até os 5 anos de idade, a mãe materna biológica, dissera a Chico uma certa feita, ainda criança, quando ele estava muito chateado pelas facadas, pelos aborrecimentos, pelos castigos que a madrasta dele lhe impunha, a tia, a mãe disse: Chico, quando isso acontecer, é para o seu bem. E ao invés de você reclamar, maldizer, xingar e fazer
ter comportamentos contrários, você coloca água na boca, é a chamada água benta, água santa, né? Bote na boca, espere passar a vontade da agressão, depois jogue fora, ou então beba. Para a gente não pode beber não, porque senão a gente morre. Chico já era um espírito adiantado. Já era um capelino evoluído. Nós, pelo menos eu, não me considero como tal. Então a gente vê que essas experiências foram necessárias para o engrandecimento e a formação desses níveis de conscienciação e consolidação do pensamento do Evangelho, que ainda espera ser implantado entre nós, como ele vai dizer aqui no finalzinho. Há 12.000 anos que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. E muito provavelmente há de se esperar ainda alguns outros milênios. Porque o que vemos hoje, século XXI, não condiz muito com a realidade ou a proposição crística. Daí a separação que está acontecendo entre o trigo e o joio nesses dias. Para quem sabe, a partir daí, essa floração aconteça mais rapidamente. Não vai ser da noite para o dia, também não. Não se vai ser sem o esforço do agricultor. E ontem nós líamos no Evangelho aqui em casa sobre uma mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, também para o Chico. E o título era Persegue e Segue, onde ele vai pegar uma citação de Paulo aos Hebreus, falando sobre as mãos, levantar as mãos e os pés, os joelhos desconjuntados, nessa passagem, né? Caminhemos, sigamos à frente, mesmo com os pés e os joelhos desconjuntados, as mãos pesadas, as mãos sangrentas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, não fiquemos na inércia, parados, estacionados. Sigamos em frente, em nome de Jesus. Vamos ver mais um tópico para a gente falar um pouquinho com vocês. A Grécia. O influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálica e eleática à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos, claro, igualmente, as escolas jônica e atomista, com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. Olhe quanta gente boa, iluminada, saíram lá de cima para a terra, para essa região da Grécia. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Me permito a repetição. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, trazendo na memória o aprendizado, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra, e poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Porque havia uma necessidade de preparação para o grande advento, em que a Terra seria iluminada pelo Espírito de primeira grandeza, no dizer de Joana, que é Jesus.
O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual quando, então, ele quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra? Envie então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Esquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Nesse ponto, e rapidamente também, por conta do tempo, a gente percebe que a história da humanidade, em que pese registrar a passagem e a figura dessas personalidades, desses homens de então, e mulheres, embora a história não registre, mas observe que na perspectiva espiritual, Emmanuel elucida dentro de uma proeminência, de uma grandeza muito maior que a história não conseguiu perceber. Os olhos humanos, os escritores, os pesquisadores de até então, porque ainda estão muito eivados do materialismo, obnubilados pela materialidade, pelas impurezas do convencionalismo, dos interesses pessoais, do ego, da vaidade, e esquecem que esses eminentes contribuintes da história da humanidade não foram outros senão prepostos. Não chamemos-los de santos, de arcanjos, de espíritos superiores, de prepostos, de trabalhadores, de soldados, se assim quisermos, de Jesus, a serviço do bem, do belo, das artes, do divino. Hoje não as teríamos, nem os teríamos. Nas figuras humanas que nós conhecemos aqui e ali, se não fosse eles como os nascedouros, para que futuramente nós pudéssemos segui-los nessas proposições. E aí a gente vê a grandeza e a misericórdia de Deus através das mãos augustas do nosso Senhor Jesus Cristo, conduzindo, direcionando, pontuando, planejando, porque o objetivo maior, falávamos isso ontem na palestra, evolução e o reino vegetal. Que a lei da evolução nos propõe a esse movimento de ir e vir, do nascer, do morrer, do renascer, e ainda progredir sempre, porque é da lei. Pensemos sobre isso e reflitamos sobre isso. Qual tem sido a nossa contribuição em favor desse novo, desse belo, desse divino, que há de ser vivenciado ou vivenciados por nós na Terra. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a Terra. Reflitemos sobre isso. Pensemos sobre isso. E sigamos. Mas antes aqui, um parêntese. Infelizmente, não poderei diretamente me comunicar com vocês, mas desde já, o meu boa noite a todos e a todas que estão aqui. Façam suas proposições, seus comentários. Eu estarei no chat participando, mas não trazendo agora, nesse momento, nem dialogando diretamente com vocês, tá bom? Por uma necessidade também superior de ordem familiar, pessoal, no âmbito da saúde, nós estamos nessa modalidade, que também é tão importante quanto a outra. Ok?
Mas amanhã, aí sim estaremos juntinhos, lado a lado, aqui no chat. Mas sigamos para conhecer esta personalidade famosa de Sócrates. Eu estou até com vontade, deixa eu ver se eu acho aqui, de ler o texto. Vocês querem que eu leia? Está aqui abrindo, eu vou ver se eu leio. Leio ou não leio? Leio ou não leio? Vou ler. Mas antes vamos ver o texto. Sócrates. É por isso, tá? É por isso, deixa eu baixar aqui e voltar. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga, superior a Anaxagoras, seu mestre, como também perfeitamente interpretado pelos seus três discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se, e aí me permito a repetição, sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Por isso, parêntese, ele é morto. Ele é ele bebe condenado à morte, né? Condenado à morte bebendo o veneno da cicuta. Sócrates, acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhes extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes, os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa Shantippa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ela exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza a morrerem. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa, a condenação? Por tudo que ele fez, por tudo que ele legou, automaticamente injusta. Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. E só a título de curiosidade, para que vocês assistam a live de sábado,
Vou fazer aqui um resumo, só o resumo, de Sócrates que nós apresentamos lá. Sócrates, 470, 399 a.C. Foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental, ao contrário da maioria dos filósofos antigos que, para se dedicarem ao ócio filosófico, deveriam possuir posses para não precisarem trabalhar. Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira, tendo exercido o ofício do pai em sua juventude e ingressando em campanhas militares em guerras. Jovem humilde de Atenas é o seu histórico. Lutou na Guerra do Peloponeso, foi considerado o mais sábio dos homens da Grécia de então, foi mestre de Platão, introduziu na filosofia as questões humanas, inaugurando o período antropológico. Seu método era da ironia e maêutica, a arte de parir ideias, não perguntar pela opinião, mas pela essência, era o método socrático. O constante questionamento também, a subversão, acusado por corrupção dos jovens e traição aos deuses, júri para decidir de forma ignômia quanto à condenação ou não de Sócrates, recusa do réu por uma defesa convencional. Sócrates foi condenado à morte e aceitou a sua sentença. E dentre as frases atribuídas a ele, e embora uma não seja propriamente dele, mas ele traz como lema, pois que tinha visto lá no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo e serás o universo e os deuses. A gente só fica com uma parte da frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a frase toda é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Só sei que nada sei, outra frase atribuída a ele. E a última, para que vocês vejam as outras lá no programa de sábado, a admiração, anotem essa que eu gostei muito. A admiração é o sentimento de um filósofo, e a filosofia começa pela admiração. Ou seja, se você não tem admiração por algo, por alguém, se não tem esse estado do belo, do admirável, você não pode ser considerado ainda um filósofo. Porque a filosofia, ela nasce da admiração. É uma característica que representa o filósofo verdadeiro. A admiração pelo belo, pelo divino, pelo não comum. E fechando o nosso capítulo, o último tópico, penso que seja esse, aliás, é o penúltimo, os discípulos. Um grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Anistínies, Xenofonte e Platão, conforme também na live de sábado nós falamos dele. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a canga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Platão, que foi aquele que mais se aproximou e compreendeu o pensamento de Sócrates, enquanto discípulo.
Ou seja, ninguém é perfeito. Diria Caetano, de perto ninguém é normal. Mas fechemos o texto. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho. Antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Ou seja, Sócrates foi o maior dentre eles. E Platão, aquele que melhor conseguiu repetir o mestre. E é por isso que nós vemos nas obras básicas da doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, assim como nas revistas espíritas, nós vemos textos que são tidos como sendo dos espíritos Platão e ou Sócrates. Ok? Ou seja, Platão, especificamente, em que pese ter estado lado a lado do grande mestre do iluminado Sócrates, não conseguiu assimilar todos os ensinamentos, deixando que a ganga da vaidade, talvez, do materialismo, como diz Emmanuel aqui, ou de outros valores, das paixões terrestres aqui, ó, a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes pelos complicados caminhos políticos, como muitos hoje nós, espíritas, em nome de uma pseudo-democracia ou de espiritualização do Congresso, dos poderes políticos, legislativos do país, tentam se tornar políticos e também nada contra, pelo amor de Deus, e tomando como supostamente exemplo para justificar a decisão e fomentar dentro da casa espírita movimentos partidários, a figura ilustre de Dr. Bezerra de Menezes. Que eu nem vou entrar nesse mérito da discussão porque não caberia. Mas serve, eu penso que serve para nós de reflexão. E aí fica aqui a dica para que nós leamos alguma coisa sobre Sócrates através de Platão. Porque quem escreve sobre Sócrates é Platão. E aí está um grande mérito do seu discípulo, ter escrito sobre o seu mestre, porque o mestre em si, a exemplo de Jesus, também não escreveu nada. Não deixou nada escrito. Provação coletiva da Grécia é o último tópico para a gente fechar o trabalho de hoje. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Olha que coisa interessante. A história não conta isso. Apenas cita que Sócrates fora condenado à morte ao ingerir obrigatoriamente o líquido da cicuta, que era um veneno da época. Mas não diz que essa condenação, e eu confesso que até então desconhecia também, de Sócrates, foi uma das causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que ali estiveram nessa ação injusta, que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si, qual vem ocorrendo agora com os eventos do dia 8 de janeiro último, no Congresso Nacional. Coletivamente, todos estão pagando, cada qual está dentro das suas justas responsabilidades. Isso serve coletivamente, para não dizer que eu estou trazendo um viés partidário, para o Brasil enquanto coletividade, e nós falamos aqui, alhures, com relação à Guerra do Paraguai, com relação à escravidão.
Nós temos esse débito coletivo, enquanto povo, com esses espíritos. E hoje nós estamos, de alguma sorte, resgatando esse débito. Então, nada passa despercebido a lei. O matar de um homem pode implicar em um processo coletivo de consciência de culpa e de ajuste com a lei. Como acontece com aqueles que participam, também está fora da curva do tema, mas que eu penso que deva ser trazido a questão dos processos abortivos. Daqueles que estimulam, que praticam, que patrocinam o aborto, a criminalidade, a extorsão, toda essa galera, todos esses espíritos estarão em curso na lei, porque ninguém sairá daqui sem que pague o último centavo. Liquide seus débitos para com a consciência. Fechando. E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. Qual é o livro de história? Me contem, me mostrem, senhores historiadores, professores, pesquisadores. Qual o livro de história que colocam nos seus textos esse tipo de comentários? Que fazem essa assimilação para entender por que aqueles escravos que foram enviados da Grécia para Roma são esses espíritos que estão nos seus processos de liquidação dos débitos com a lei, mediante aquele ato aparentemente normal, como nós fazemos hoje nos tribunais humanos. Condenamos injustamente. Quantos estão aguardando suas sentenças de morte de forma injusta? Quantos estão penitenciando nas grades e celas, nos campos de concentração, injustamente dentro dos olhos humanos, mas que no tribunal da consciência dita o débito para com a lei? Isso não significa dizer que devamos deixar que aconteça, mas entender por que acontece. Para que hoje sejamos mais justos com nós, com o outro e com o próprio Deus. Fechando. É verdade que iam É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, porque do mal também se tira o bem, com seus luminosos ensinamentos. Mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos. E esse é um ponto interessante. Longe do morticínio e da escravidão, todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento label daquela injusta condenação. Label ignominioso, perdão, label ignominioso que a Grécia deveria lavrar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Vou fazer agora que nem Anísia, tá aí? Deixa eu ver aqui qual é o significado da palavra label. Vou botar aqui. O que é labels? O mesmo que, anotem, eu espero ter chegado primeiro, viu, Anísia? Anote, é o mesmo que desonra, queda,
vergonha, calúnias, ignominias, infâmias, injúrias, insultos. É o significado de label. Ok? Então tá bom. E aí a gente encerra a nossa leitura de hoje. Mas amanhã, nós teremos então, adivinha quem? Duvido que vocês acertem. A não ser se estiverem com o livro, claro. Mas amanhã falaremos dela, porque ele nesta já encerra falando dela. Quer ver? E em razão disso, que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Então amanhã nós veremos Roma, o povo etrusco. Beleza? Então tá, fica aí o convite para amanhã, a partir das 18h30. Estamos juntos falando dele, de Roma, do povo romano, beleza? Então tá, se você ainda não fez, por favor, faça isso pela gente, compartilhe essa live, coloque nas suas redes sociais, dê o like e também assine o nosso canal, os nossos canais, se ainda não fizeram. E vem amanhã, se possível, às 18h30, para juntos estarmos conversando e falando sobre Roma. Cidade boa, um dia eu vou ver Roma. Aqui para nós, é um local que eu particularmente gostaria de visitar, se me for dado a possibilidade de conhecer Roma. Tá certo? Não tanto pelo Vaticano, mas pela nossa origem, né? Pela nossa história também, ancestrais. Eu acho que tá bom, né, por hoje. Me perdoe se não pude trazer as suas contribuições. Deixa eu aparecer aqui agora para fechar. Peço perdão, mas é importante, às vezes, acontecer também assim. O importante é que nós estamos aprendendo com Emmanuel, tá? Desejo a todos uma bela noite de paz, de harmonia. Quem não assistiu o nosso Bom Dia aí, que falamos sobre os espíritos desencarnados da treva, por Emmanuel e por Chico Xavier, no livro Justiça Divina, fica aí a dica também para hoje. E também a mensagem de bom ânimo. Assistiram, gostaram? Compartilhem, divulguem-nas. É importante para a gente. Beijo no coração e até amanhã, se Deus assim permitir. Muita paz, felicidade a todos. Que tenhamos todos uma bela noite de bons sonhos e pensando sobre o que acabamos de ler a respeito dessa história maravilhosa e dessa personagem histórica na história da humanidade, que foi Sócrates. A missão dele e que ainda hoje reverbera entre nós humanos da Terra. Muita paz e um beijo no coração.